galera, começando mais um Caioba Cartola Show e a gente já abre o programa de hoje falando da liga mais charmosa da temporada. Claro que eu tô falando da Liga Betano e do maior pontuador da segunda rodada, que tirou onda, fez 132 pontos e tem muito o que comemorar. É o Mike, do MK Fla, e ele mandou um vídeo para nós. Alô, galera do Cartola, meu nome é Mike Pádua, eu sou presidente do MK Fla Futebol Clube. Imitei na última rodada, com 132 pontos. Minha estratégia basicamente foi pegar dois jogos com grande probabilidade de vitória e sem tomar gol, que foi o jogo do Corinthians e o jogo do Inter. Eu acabei dividindo o meu time entre esses jogadores e no final não tive cartoleta suficiente e tive que colocar o Arthur, o atacante do Botafogo, que também foi muito bem, e o técnico do Ceará, que é o Léo Condé. Mas a cereja do bolo foi o meu reserva de luxo, que entrou e fez gol, Martinelli, do Fluminense. Nunca critiquei. Vamos com tudo, vamos para a próxima rodada. Um abraço, meus amigos. Nunca critiquei, não, você tirou onda, cara. E pelo nome do time, MK Fla, ele deve ser flamenguista, né? Ainda botou o cara do Fluminense que garantiu a mitada, foi bem demais. É arriscado, mas quando funciona é só comemorar. Mike, 132 pontos, com pouco patrimônio, poucas cartoletas, na segunda rodada do Brasileirão, apostando em Internacional e Corinthians e dando essa mitada, é porque realmente você entende demais de cartola. Agora, vamos combinar uma coisa? Que o Brasileirão é Brasileirão Betano, todo mundo já sabe. Agora, se você joga muito, manja muito de cartola, a Betano está com você para tornar o seu campeonato ainda mais emocionante. Chegou a hora da rodada 3, da gente receber mais um grande convidado e eu vou lá para casa porque esse tem que tirar o chapéu. Ele já fez parte da equipe da casa, é nosso amigo, já foi o número 1 de toda a temporada, o número 1 do Nacional e vai escalar o melhor time possível para facilitar a tua escalação. Bora lá? Galera, estamos de volta para mais um Caioba Cartola Show, mais uma escalação do Cartola. Rapaz, deu ruim na rodada passada para mim, não no programa. No programa eu passei pelo Dandan, mas putz, eu tive Caioba Soccer Camp esse final de semana e aí não salvei minha escalação. Joguei sem reserva de luxo, aquele desespero do último segundo, queria pôr o Valência, não consegui pôr o Valência. Tá tudo certo, é campeonato de regularidade, é campeonato de pontos corridos. Eu continuo na liderança, agora com a companhia de grandes concorrentes e um cara que merece o meu respeito, porque o cara já ganhou o Nacional. O cara que ganha o Nacional é muito diferente, aí a gente tem que trazer ele para cá. Tiagão, meu amigo, seja muito bem-vindo. Que prazer ter você aqui no programa. Assumiu a ponta, né? Fala, Caio. Pô, prazer inenarrável estar aqui contigo. Agradeço muito o convite para participar do programa e muito também o convite para participar da tua liga. Isso aí é uma honra para qualquer um. E a gente fica ansioso para dar aquele momento assim, pô, vou enfrentar o Caio e ele vai me chamar para participar do programa. Então, muito feliz de estar aqui. Obrigado aí pelo convite e realmente muita sorte também de bem no dia da gravação tá no topo da Liga do Caio Ribeiro. Bota a classificação aí pra galera de casa acompanhar. Pontos corridos, eu acho, Mal de Chagas, o time do Thiago Freitas, junto com a Carol, junto com o Caçocla, com o Rodrigo Fabre e Caioba, todos nós com 6 pontos, 2 vitórias. Depois em sexto vem o Belucci, Paraná em sétimo, Cardoso Alvinegro em oitavo, Strachou, a Rê Silveira, Felipe Diniz, o Nareco, o Paizão, a Josi do Mitada Retada, o Lucas Veloso, e aí, para surpresa geral da nação, Cami Campos ainda zerada, Everaldo Marques, Veloso ainda zerado, Grafa zerado e Dandan, esses 5 segurando a lanterna. Mas é muito no começo ainda, Veloso tem muita qualidade, Cami Campos é craque, então assim, calma, gente. Calma, porque muita coisa pode mudar. Mas vamos tirar uma foto dessa página, né, Tiagão? E vamos logo novo, porque a gente tá aqui pro meio. Acaba agora, encerra, acabou. É isso, amigo, Próxima rodada, Veloso e Cami, Everaldo e Dandan, Cardozão e a Rê, nossa narradora, amiga, querida. Eu e Thiago, clássico das multidões.
Paraná e Belutão, Diniz e Lucas Veloso, Strachou e Nareco, bom jogo também, hein? Paizão e Josi, clássico. Caçocla e Carol Bernardi, olha ali, confronto de líderes. Grafa e Fabri. Grafa, vai pra cima do Fabri. Grafa, precisamos roubar a pontinha dele pra nós. Nós vamos falar do nosso Cartolinha, vamos abrir o nosso campo, vamos escalar os nossos times, porque agora, nessa temporada, tudo é diferente. A gente escala posição por posição. Você quer começar 4-3-3? Vamos passar primeiro pelos jogos, ó. Red Bull e Botafogo, Juventude e Ceará, Palmeiras e Corinthians, clássico aqui de São Paulo, Vasco e Sport, Bahia e Mirassol, São Paulo e Cruzeiro, outro bom jogo da rodada, Grêmio e Flamengo, outro bom jogo da rodada, Fluminense e Santos, Fortaleza e Inter, bom jogo da rodada, e Galo e Vitória, bons jogos, acho que tá legal de escalar. O problema são essas cartoletas, né? Você tá com quanto de valorização, Thiagão? Eu tô com 125 agora. A primeira rodada foi um pouquinho melhor, nessa segunda eu fui num Hulk ali e tomou um pouco de cartoleta, o Arias também, acho que os dois juntos me tomaram, sei lá, 4, 5 cartoletas os dois juntos, aí teve um que eu ganhei, e aí fechei com umas 5 positivas nessa, umas 10 positivas na primeira, tô com umas 125, mas vai ser pouco para essa rodada. Mas vamos pro campinho, porque a gente já abre então no 4-3-3, esse é o meu esquema. Como que você vem para o jogo? Não, vamos assim, porque lá na frente, ainda mais com reserva de luxo, acho que tem que ser nos atacantes, dificilmente a gente usa em outra posição, ainda mais que os principais meias, assim, ainda não estão pro jogo, né? Agora o Arrascaeta voltou, o Veiga ainda, mas tem um jogo difícil, né? O Arrascaeta vai jogar fora contra o Grêmio, o Veiga vai jogar um clássico, e também o Veiga acho que não tem mais o pênalti, né? Que era um trunfo muito forte dele, né? No último ele sofreu o pênalti contra o Sport, não bateu, então acho que não, o pênalti não deve ser dele mais. Eu acho que tem que ser no ataque mesmo, então 4 atacantes para nós, né? Usando reserva de luxo, acho que é essencial. Quer começar lá na frente, então? Não, acho que vamos deixar o ataque por último. Apesar de que talvez falte algumas cartoletas, a gente tenha que pensar tudo mais, mas vamos deixar esse ataque, porque o ataque tá muito bom, tem muitos nomes bons, e a galera quer ver lá no final o que a gente vai aprontar nesse ataque. Então vamos começar pelo goleiro. Quem é que abre o teu campinho? Como a gente vai ter que economizar, e eu penso muito nisso pro meu time, eu vou de Marcão do Juventude. Tá barato. Eu gostei dos jogos do Marcão, das pontuações dele, e eu acho que o Ceará ali pode ceder algumas defesas pro Marcão. Tá barato, não precisa de muito para valorizar, a gente tem que valorizar agora, porque daqui a pouco a gente vai ter todos esses caras voltando, a gente vai ter que escalar uns caras caros mesmo, já tá assim, então vou de Marcão. Marcão, então, eu vou fazer o seguinte, eu também vou poupar no início, também vou dar uma segurada nas cartoletas, que tenho menos do que você ainda. Eu vou de Ronaldo do Bahia. Pode ir lá para baixo, baratinho, o Bahia recebe o Mirassol finaliza bastante, mas eu vou de Ronaldo. O Ronaldo é uma boa, só uma dica pro pessoal, né, Caio, é importante, quem quiser fazer o hack, já bota o Marcos Felipe, que custa 6, e bota o Ronaldo no banco, porque às vezes o Rogério Ceni, nesses jogos assim, acaba dando uma revezada nos goleiros, apesar do Ronaldo ter jogado os últimos jogos, mas para ter tranquilidade, joga no domingo, né? A gente tem pouca informação do Bahia, apesar de a gente acompanhar os setoristas, é interessante botar o Marcos Felipe e o Ronaldo no banco. É exatamente o que eu vou fazer, hack do goleiro. Mas pode ir de Ronaldo, que eu não posso me dar o luxo de gastar uma cartoleta e meia a mais, entendeu? Eu preciso ser econômico nesse programa. É que eu já tô pensando no restante da minha defesa. Eu vou ter que economizar em outros nomes aí que eu achei bons do Bahia. Então bora. Quer ir para lateral? Pode ser, usado no lateral. Vou fazer o seguinte, então. Eu escalo os laterais, você escala os zagueiros, tá bom? Pode ser. Eu vou começar, então, na minha lateral. Bota Lucas Piton, do Vasco. Ele não tá muito caro, ó, 7,79. E do outro lado, mesmo sem ter a garantia de que ele vai jogar, eu tô pensando no Sarabia do Galo. Não sei se vai de Natanael, se vai de Sarabia, mas na dúvida, pelo menos para mim ele tinha aparecido como... Tá custando 6,39. Então, minhas laterais estão com Piton e Sarabia. Tô baratinho, tô econômico. Justo, acho bons laterais. Eu tenho um lateral que eu gosto muito pra rodada, e aí o Caio pode dizer melhor do que eu, né? Porque a gente tem que aproveitar muito a fase de jogador, né, Caio? E o Caio já foi jogador e sabe, quando tu tá confiante, joga mais, né, Caio? O cara tá confiante, o cara arrisca mais, joga mais. Então, eu só vou deixar mais um nomezinho pro pessoal aí que eu acho interessante, pode ser o Juba. Eu não sou muito fã do Juba pra Cartola, mas nos últimos 3 jogos ele participou de 4 gols. Todos os gols do Bahia, dos últimos 3 jogos, teve participação do Juba. Ele fez gol e assistência contra o Santos. Na Libertadores contra o Inter, ele dá assistência pro Jean Lucas. E na primeira rodada contra o Corinthians, ele faz aquela jogadaça e cruza pro Gilberto fazer o gol de cabeça. Então, o momento dele é muito bom.
pode ser um nomezinho contra o Mirassol interessante. Não, jogando muito, fez um golaço agora. Manda teu time, seus laterais. E o Juba vai ser um, e o outro eu quero gastar um pouquinho mais e vou botar o Paulo Henrique. Eu gosto da ideia do Piton por ser mais barato, ainda tô matutando essa ideia, só que o Paulo Henrique fez 14 pontos na primeira rodada de média básica, né, sem o saldo de gol. Então, pegando um esporte ali, eu acho que o Paulo Henrique é um cara ofensivo, eu gosto dele. Gosto do Piton também, porque pega a bola e cruza pro Verratti todas. Só que o Paulo Henrique eu acho que tem mais média base do que o Piton, então eu tô querendo ir com ele. Paulo Henrique de um lado, Juba do outro. Fecha a tua zaga. Zaga, então, vou de Júnior Alonso, quero ter alguém do Galo nessa zaga contra o Vitória. O Lianco, que eu estava com o Lianco na rodada passada também, eu dobrei, porque eu achava esse G do Galo muito bom pela dificuldade que o São Paulo tem de fazer gol, tem muita, né, últimos jogos do São Paulo. Eu também é um tinha golzinho chorado no máximo, e pegou esse G, só que o Nathaniel não foi tão bem e o Lianco foi expulso. Então vamos de Júnior Alonso. Eu não sei qual vai ser outro zagueiro do Galo para esse jogo, né, estão pensando no Vitor Hugo, mas é outro canhoto, não sei se vai os dois canhotos. E vou fechar com o Santiago Mingo, do Bahia, por isso que eu não botei o Ronaldo, que também tá bem baratinho. E o lado esquerdo, quero fechar esse lado esquerdo do Bahia contra o Mirassol, que nos últimos jogos o Mirassol vem cedendo muito desarme pro lado esquerdo, né? O Gamarra na primeira rodada fez 3 pontinhos e o Kaique Bruno fez 5, todos de média básica. Então eu acho que esse lado aí pode ser uma boa, esse lado esquerdo do Bahia é forte contra o Mirassol. A minha dúvida era essa mesmo, eu não sei se ele vai de Vitor Hugo ou de Alonso na zaga, né? Porque eu também tô com a mesma linha de raciocínio que você. Mas vai, só para mudar, pra gente não ficar igual, pode pôr o meu campinho lá que eu vou de Vitor Hugo, então. São 2 canhotos, não sei se ele vai, como você falou, né, Tiagão? Uhum. É muito difícil você jogar 2 caras de perna esquerda no miolo de zaga, mas enfim, aí depois qualquer coisa a gente muda, mas ele tá como provável. Então vamos de Vitor Hugo pensando no cabeceio, porque sobe muito, faz muito gol de cabeça. E aí... põe o Mikael. Eu não sei se o Gustavo Gomes vai para o jogo, mas eu tô achando que o Palmeiras, até pelo que foi a final do Paulista, eu acho que o Gustavo Gomes está como provável, mas está caro. Eu vou de Mikael. Tem feito alguns bons jogos, firme e tal. Eu tô achando que o Palmeiras vai segurar o SG contra o Corinthians. Pode ser um jogo de poucos gols também, né? Outro nomezinho interessante pode ser Caio Ferrarese, né? Ferrarese joga meio com lateral direito, assim, no São Paulo. São Paulo tem uma defesa boa, o ataque tá sofrendo um pouco, sem Lucas, sem Oscar. Só que o Ferrarese, jogando meio pelo lado, fez 10 pontos contra o Galo, pode ser um nome interessante também. Vamos pro meio campo, Tiagão? Bora, agora começa a separar aí, como diz lá no Rio Grande do Sul, né? O touro dos terneiros. Vambora. Cara. Oi. Primeira coisa... seu desafio. Lá vem. Você só pode escalar 3 jogadores do Galo no máximo. Você já tem 2. Putz, grila. Aí você tem que pensar se você quer tirar alguém ou se vai como tá e vai só com mais um desses 6 que você tem aí. No máximo 3. Peraí, então, substituição. Pode tirar o Saravia daí. Coloca o Juba, por favor. Ele sempre complica a game. Agora ele tá engraçadinho, sabe, Tiagão? Agora ele falou, parou e veio com essas palhaçadinha. É verdade. E já As outras vezes ele já deixava a gente meio João sabendo, né, cara? É o momento João Kleber. E agora já abre o meu meio de campo, então, com o Scarpa. Não sei se vai dar o dinheiro todo, mas vamos ver. Thiago, você também tem uma prenda para pagar. Você também tem um desafio. No máximo 3 jogadores do Bahia. Isso daí tu me complicou. Contando com reserva, não? Não, jogadores de linha. Então estamos suave, estamos tranquilo. Então vamos abrir e eu já vou fechar o meu Bahia, tá? Com o G. Lucas. Eu vou ter que poupar, tem outros meias mais caros que eu quero botar no time, então eu quero abrir com o G. Lucas, que tá baratinho. No primeira rodada contra o Corinthians, ele teve uma chance de chutar a bola por cima, quase fez gol, terminou com 13,5 e fez gol no Inter na Libertadores. Esse jogo aí contra o Santos ele entrou só no segundo tempo, foi vaiado o jogo inteiro, ele era do Santos, mas eu vou abrir com ele. Voltando pro meu time, puxa vida, tá caro esse meu time, cara. Eu queria tanto pôr o Arias, não dá pra deixar o Arias de fora desse time, né, meu? Contra o Santos é um time que tá sofrendo defensivamente. Bota o Arias depois tá assim, né? O Arias ele tá assim, ele tá esperando a galera não escalar pra ele vir meter uns 15 pontos. Ele tá assim, até agora não fez nada. Bota o Arias, depois eu administro as cartoletas. Você, Tiagão?
Agora sim, não, então já que foi de Arias, eu vou... Deixa eu pensar. Não, primeiro vamos fazer o seguinte, para não ir de Arias também na sequência, eu vou botar o cara que voltou querendo demais, e nos últimos jogos ele foi bem, e eu acho que o Coutinho pode ser um bom nome nesse jogo contra o Sport. Pegando as bolas paradas ali, encostando mais no Verratti, dando assistência para ele, como foi no jogo da Sul-Americana, eu vou de Coutinho. Joga muito, voltou a fazer gol, voltou a ser decisivo. E eu preciso poupar agora nesse meio de campo, preciso de um baratinho. Vai lá para baixo, vai nos mais baratos, Veloso, por favor, porque meu ataque vai estar caro, cara. Será que eu vou de Jean Lucas também, cara? 5 só, 5. Põe o Jean Lucas, vai, fecha o meu Jean Lucas aí no meio. Aquele negócio, né, cara? Jogo contra o Mirassol em casa, qualquer um pode participar de gol. Aí ele rouba a bola, passada larga, chega na frente. Vamos. Minha dúvida é já que eu preciso ter um cara mais barato. E aí minha dúvida é Jadson e Jean Lucas para poder gastar mais lá na frente. Não adianta, vai ter que ser assim. Porque assim, pessoal, o pessoal que tá assistindo aí, o Mirassol, os últimos jogos contra time de Série A fora de casa, ou até mesmo em casa. Jogou contra o São Paulo, tomou 4 no Paulistão. Jogou contra o Palmeiras, tomou 3. Jogou depois contra o Corinthians fora, tomou 2. Agora contra o Cruzeiro, tomou 2. Então o time do Mirassol, pelo menos 2 gols tá tomando. Quem vai fazer esse gol do Bahia? A gente não sabe quem é que vai fazer o gol, quem é que vai dar assistência, mas é uma defesa que tem sofrido um pouquinho nesse início de campeonato. E aí, meu amigo, você fecha seu meio agora. Vamos fechar então esse meio campo, eu vou fechar com o Arias. Eu não botei ele antes, mas vou fechar com o Arias. O potencial é muito grande do Arias. O Arias é aquele cara que tem tanta média básica com desarmes e finalizações, tem as bolas paradas, talvez tenha o pênalti também. Então aquilo que eu falei, o Arias não tá bem, mas é um joguinho pra ele meter 15 pontos, é isso aqui, ó. Apesar de ter me roubado umas cartoletas, ele tá me devendo, vamos ver se ele me devolve agora. Agora você abre o ataque. Vamos pro nosso ataque, e aqui é outro cara que tá me devendo cartoletas, tá? E eu espero que seja nessa que ele me devolva, apesar de ter que fazer 12 pontos, o Hulk contra o Vitória em casa, assim, dá pra deixar de fora? Dá, mas é arriscado. Pode botar nos dois. Pode botar no campinho do Thiago e no do Caioba, porque o Hulk eu acho que vai ser o mais escalado da rodada, muito provavelmente o capitão de todo mundo, não tem como deixar o homem de fora. Ele tem muita média básica, né, cara? Contra o São Paulo, ele bateu 2 faltas do meio de campo. Tipo, aquela bolinha só pra fazer ponto. Uma não chegou no gol, porque tava tão longe que um cara tirou antes. Mas a outra ele deu na mão do goleiro. Então, assim, pra pontuar, cara, pra fazer 5 pontinhos é muito fácil pra ele. Sofre falta, finaliza de qualquer lugar, né? Então, sempre vale a pena. Deixa eu dar uma olhada nas minhas cartoletas, porque eu quero pôr o Verratti aí na frente. Coloca ele aí e vê quanto que sobra, por favor. Acho que vai dar, hein? Acho que vai dar! Verratti e Hulk. Nos dois, né? Não tem como fugir disso. Verratti entrou no segundo tempo contra o Corinthians num jogo dificílimo, com o time todo mexido, ele meteu uma bola na trave do nada. Então, ele tá confiante, tá fazendo gol, o time busca ele o jogo todo, né? Analisando os jogos do Vasco. Os caras pegam a bola ali, passou do meio de campo, ele já levanta a cabeça e já procura o Verratti para lançar, para cruzar, o tempo todo. Fecha teu ataque, amigo. O ataque, eu pensei bastante no Rony, por exemplo. Eu pensava muito no Rony para dobrar esse ataque e usar como reserva de luxo, mas não vou com o Rony. Eu gostei dele no último jogo, não vou com ele, porque tem um cara que eu gostei muito na última rodada, além da primeira, é óbvio, que é o Talhari do Juventude. Num jogo muito difícil contra o Botafogo, ele jogou absurdo. O Barbosa não conseguiu ganhar uma bola do Talhari. Impressionante como ele fazia a parede e o Juventude vinha com a bola. E tem uma bola que ele recebe na intermediária, vai avançando e bate colocado, assim, a bola pega na trave, o John nem viu. Quase que ele fez um gol, e no primeiro jogo ele meteu 2, tá jogando uma bola redonda, e eu vou nele. Vou deixar o Rony de fora e vou de Talhari. Thiagão, eu vou mostrar só aqui, ó. Olha o meu celular, só pra vocês verem como eu não tô mentindo, ó. É ele. Não tem jeito. Só para vocês verem que isso aqui não é copiar a escalação. E eu tô de olho no Coelho, que acho que também participa bem das ações ofensivas. No Rony, a minha questão é a cartoleta. Talhari no time, e aí eu vou ter que mudar meu treinador só. Porque eu queria muito pôr o Cuca, só que não vou ter dinheiro para isso. Então eu vou ter que dar uma olhada aí no que sobrou e vou ter que ir lá para baixo, ó. Aí vai ter que ser o Fábio Matias. Vamos no Juventude, porque realmente acabou o dinheiro. As cartoletas me faltaram, Thiagão. Mas é super justo o Fábio Matias essa rodada. Primeira rodada, muita gente não quis ir com ele. O cara foi lá, estourou, deu muita cartoleta. E eu acho que, assim, as opções na parte ofensiva são muito boas para essa rodada, né? São. Então vamos nele, não tem jeito.
É o que deu, tá aí, ó, tá escaladíssimo. Fábio Matias também? Lá, é o único que dá ele é o do Mirassol, então vamos nele. Faixa de capitão, vamos inverter ou você quer ir o que você prefere? Faixa de capitão ou banco de reservas? Não, podemos ir no banco, vamos no banco, depois a gente fecha com o capitão. Então vamos pro banco de reserva. Aí vou de Ronaldo, né? Eu vou ter que ir de brasão, né? Não sobrou mais nada. Lateral direita. Laterais, né? Põe o Sarabia ou Everton? Sarabia. Pode pôr o Sarabia aí no meu banco. O banco tá cada vez mais importante, né, gente? Tá, a gente tá vendo. Semana que vem a gente tem Brasileirão de novo. Vai ser aquela correria absurda de fechar na quarta-feira. E com isso a gente não tem muita notícia dos times. Os times estão poupando mesmo. Então o banco pode ser muito importante essa rodada. No meu banco, deixa eu ver. Vamos baixar um pouquinho aí. Eu acho que eu vou botar o Piton. Pode botar o Piton no meu banco, que eu acho que pode ser um bom nome. Pra zaga, amigo. Pra zaga não sobra muita coisa. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ter que ir com o Freitas. Eu vou ter que ir com o Freitas. Do Flu, não tem jeito. Eu também eu pus o Mikael, ficou tão baratinho o meu time, cara. E aí eu vou ter poucas opções para escalar meu banco de reservas também. Pode pôr o Santiago Mingo. Tô achando que, de repente, o Bahia pode garantir aí um SG contra o Mirassol. E aí, no meio, já vou abrir o meu meio de campo. O Mandaka, ele é mais ofensivo, mas o Jadson rouba mais bola. Pode pôr o Jadson no meu banco de reservas, vai? No meu, então, pode botar o Mandaka. Cada um vai em um, depois a gente vê o que os caras fizeram ali. O Mandaka eu acho um pouco mais ofensivo, talvez ele substitua mais cedo, mas eu vou nele. E pra frente? É agora, né? Agora é o reserva de luxo. E eu vou com um cara que, pra mim, tem que ter. Se eu tô trabalhando com a ideia de qualquer jogador do Bahia pode fazer gol, o Lúcio Rodrigues tem que estar no time. Eu acho que o Lúcio Rodrigues seria até o melhor capitão para a rodada. Só que como a gente tem o reserva de luxo, e se botar o Lúcio Rodrigues, os nomes abaixo dele não me animam tanto para reserva de luxo, o Lúcio Rodrigues é um excelente nome. Muito bom jogador. Faz gol, né, cara? Artilheiro. Eu também tava pensando muito no Lúcio Rodrigues, mas deixa eu dar uma olhada aqui que eu tenho de opções aí. Por favor, Veloso. Põe o Coelho, vai, só para mudar. Pode botar o Coelho. Vamos de Coelho. Pulga também, né? O Eric Pulga também pode ser um nome. Tá jogando muito o Eric Pulga. Tá jogando muito bem. Tá decisivo, fazendo gol, dando passe para gol. Agora, capitão, não tem jeito. Vai ter que ser um dos caras da frente. Talhar, acho que são 3 ótimos nomes, mas aí a bola de segurança é o Hulk, cara. Contra o Vitória. O Vitória não começou bem o campeonato, tá estranho o Vitória nesse início. Mas é Hulk. Bota a faixa no homem que o homem resolve. Você, Thiagão? Eu acho que o Hulk vai ser o mais escalado de capitão e tudo mais, mas para não ir com o mesmo capitão, eu vou mudar. Eu acho que o Verratti é um ótimo nome e o Talhari também. Como disse o Caio, pode ser qualquer um deles, sem contar que a gente está trabalhando com a ideia de poder trocar por um Lúcio Rodrigues ali, inclusive como capitão, né? Então, para arriscar um pouquinho mais, não ir com o Hulk, eu vou de Verratti. Verratti? Verratti. Gosto muito do Verratti, cara. Bola de segurança total. Toda vez que ele bota, eu boto na primeira rodada, ele me garantiu a liderança. E reserva de luxo, né, cara? Reserva de luxo, como eu já falei antes, já adiantei, vai ter que ser o Lúcio Rodrigues. Eu até já falei que o Lúcio Rodrigues, para mim, seria o melhor capitão para a rodada, até pelo confronto, né? O confronto dele contra o Mirassol, eu acho que é mais fácil até que o do Hulk. Só que, ele é fominha, ele pega, chuta todas, ele bate algumas faltas, ele bate o pênalti. Então, para mim, o Lúcio Rodrigues é um excelente nome para a rodada. Mas para trabalhar com uma estratégia legal, vamos deixar ele no banco, vai ser meu reserva de luxo. Boa, eu também tô nessa. Pode botar o Coelho como meu reserva de luxo. Seriam as duas opções, Coelho e Lúcio Rodrigues, aí é um detalhezinho para cá ou para lá. Vou escalar meu time e você escala o seu, ó. O meu veio com o Ronaldo pro gol, Juba e Piton para as laterais, Mikael e Vitor Hugo do Galo na zaga, meio de campo com Arias, Jean Lucas do Bahia e Scarpa do Galo, na frente Verratti do Vasco, Talhari do Juventude e Hulk com a faixa de capitão. Fábio Matias é o meu treinador do Juventude. Meu banco de reservas por falta de cartoletas: Brasão, Sarabia, Santiago Mingo, Jadson e Coelho, o meu reserva de luxo. Escala o teu, amigo. Bom, vamos de Marcão, vamos dobrar o Bahia com Santiago Mingo e Juba. E para ter alguém do Galo, vamos de Alonso e o Paulo Henrique do Vasco. No meio, Jean Lucas, Arias e Felipe Coutinho. No ataque, Hulk, Talhari e Verratti de capitão. Nosso técnico é o Fábio Matias. No banco tem o Ronaldo, Piton,
o Freitas, que foi o que deu, o Mandaca, que também foi o que deu, e Lúcio Rodrigues, eu tô confiando muito. Dá pra garantir uns 80 com esse time, 90 pontos, Thiagão? É bom, né? Manter uma médiazinha de 80 pontos aí. Eu acho que é uma rodada que pode ser... Tipo, se o Bahia confirmar esse favoritismo, principalmente, a gente tem o Bahia e o Galo aí, eu acho que os dois mais favoritos. Aí tem um Vasco contra o Sport, que pode ser uma boa, ou Juventude contra o Ceará. Acho que tem confrontos bons aí para essa rodada, dá para garantir uma boa pontuação. Blog do Campeão continua? Firme e forte. Estamos lá no YouTube com o Blog do Campeão. Estamos aí no Instagram também, para quem quiser seguir lá, Thiago Freitas 88. Graças a Deus conseguimos aí bater a meta de 100 mil seguidores esse final de semana agora. Então, a gente está bem na pegada e espero que a gente continue nessa. E para quem quiser, né, sabe que tem o Plano Mitos, que é meu plano, que eu passo as dicas exclusivas lá. Muita gente lá com a gente. Inclusive, na última vez que eu fui pro Cartola, no final do ano, fiquei sabendo que Dan Stubach é assinante Plano Mitos. Isso aí me deixou muito feliz. No momento mais feliz que eu tive no ano passado, com certeza, foi esse, quando ele me reconheceu lá e falou que participa do plano. Então, quem quiser, estamos lá no Plano Mitos também. Amigo, sempre bom ter você com a gente. Parabéns pelo trabalho. Gente, o cara ganhou um nacional. Você tem ideia do que significa ser o número 1 do Cartola de uma temporada inteira? É porque entende muito do jogo e é sempre um amigo querido que a gente traz com o maior prazer aqui para participar. Tô te devendo uma live, hein? Esse fim de semana tem Caioba. Prometo que a gente vai fazer uma live de sábado de manhã pra gente escalar junto, tá? Eu fico na espera, tu sabe que tu manda, quando quiser falar, Thiago, vai ser agora, vai ser a hora que tu quiser, quando quiser. Para mim é sempre uma honra estar aqui contigo. O Caio sabe que é um dos caras que eu mais admiro no meio do futebol, tanto como comentarista, como pessoa, como jogador de cartola. Então, para mim é uma honra estar aqui. Então, quando quiser, é só chamar, será muito bem recebido. E obrigado pelo convite novamente. Imagina, hoje a gente acordou com uma notícia triste, né? O falecimento do Manga, goleiro do Internacional, revelado pelo Sport, do Botafogo, do Rio, seleção brasileira. Então, só deixar o registro, deixar o nosso carinho para toda a família do Manga, um dos maiores goleiros, né, da história do Brasil. Ele lutava contra um câncer de próstata, acabou não resistindo, então fica aqui. A gente não gostaria de terminar para baixo, então vamos terminar como homenagem de um cara que foi campeão brasileiro com o Inter, que ganhou título com o Botafogo, muito querido no meio e que nos deixou essa manhã, tá bom? Thiagão, um abraço, meu amigo. Não se esqueçam, ó, tem rodada de Sul-Americana, tem rodada de Libertadores, então olho se alguém vai ser poupado. Dá aquela entrada no sábado no ge.globo para confirmar sua escalação. Não deixem para a última hora, para não acontecer o que aconteceu comigo nesse final de semana, para você não ser surpreendido e ser prejudicado na rodada, tá bom? Abraço, meu amigo. Fecha mais cedo, né, Caio? Fecha mais cedo. Lembrando, fecha mais cedo essa rodada. Não vai ser 6h30, vai ser mais cedo. Acho que é 4 ou 4h30, agora não me lembro. Então fiquem ligados, sabadão importante. Pensem no Cartola, porque vai ser uma rodada boa, decisiva. Quem pontuar mal nessa pode ficar para trás. Então que seja uma excelente rodada, todo mundo está assistindo. Deixa o like no vídeo aí, né, pessoal? Se inscreva no canal do Cartola também. E que seja uma ótima rodada a todos. Obrigado, tamo junto. Importante, ó, o Thiagão fez um lembrete importantíssimo. Primeiro jogo de sábado é às 4 da tarde, tô olhando aqui, Bragantino e Botafogo. Então o mercado não fecha às 6h29, fecha 15h59, primeiro jogo às 16 horas, um pouquinho mais cedo, então escala com antecedência para não cometer o erro que esse bananão aqui cometeu. Valeu, turma! Semana que vem a gente tá de volta com mais um grande convidado.